Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nesse dia especial, irmãos, onde nós bem sabemos, um dia que nós celebramos a evidência da palavra de Deus, e esta palavra que foi manifestada para ser o baluarte transformador, como diz o texto, de um grande mistério. Que mistério é esse? O mistério da piedade, o mistério de algo reto, extremado e plenamente acertado. Da onde veio isso e quem trouxe isso? E a Bíblia diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Este Jesus que nós anunciamos nesta noite, é este Jesus que as Escrituras, desde a primeira vez em que Deus traz uma manifestação de justiça sobre o homem, quando o homem peca, e então Deus chega ao homem e diz para ele: olha, meu filho, maldita é a terra, e ela agora vai produzir abrolhos e ervas daninhas, e com o suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Ele olha para Eva e também declara: com dores de parto, agora você vai gerar filhos, melhor, você vai conceber filhos, e diz ainda para ela: teu marido será o teu cabeça, ele vai te dominar. Tudo isso fruto do pecado que foi derramado no coração do homem, quando voluntariamente vai e desobedece tomando do fruto proibido. Mas o texto sagrado diz, lá em Gênesis, que Deus olha para alguém que está atrás daquela serpente, que Deus também lança uma maldição sobre ela e diz: rastejarás sobre o teu ventre, e do pó da terra comerás todos os dias de tua vida. E atrás daquela serpente, sabemos bem que estava ali uma pessoa, aquele que seduziu Eva e levou ela ao engano, Satanás. E então o Senhor diz: nascerá um filho da mulher, ele vai pisar na tua cabeça e tu vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai sangrar, ele vai te tirar o teu domínio. E agora, com a graça do Evangelho que podemos contemplar no Novo Testamento, vem o cumprimento do mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne porque ele já existia, aquele que as Escrituras falavam porque ele já foi sacrificado, como o próprio texto assim diz, manifestado em poder, manifestado na carne. Ele precisava estar no meio dos homens de carne e osso, para que pudesse, como um ser humano de carne e osso, trazer a salvação a todos os que creem no seu poderoso nome. Por isso a Bíblia diz que foi manifestado e evidenciado este grande mistério da piedade. Jesus que foi manifestado na carne, Jesus que foi justificado em espírito, Jesus que foi contemplado por anjos, Jesus que foi pregado entre os gentios, ele que foi crido no mundo e que foi recebido na glória. Esse Jesus que traz toda a direção para a nossa vida, que as Escrituras em todo o tempo assim falavam e nunca deixaram de demonstrar a glória deste Evangelho. Mas por que que a palavra precisava virar carne e ser manifestada? Porque senão poderia ser um objeto de idolatria, como o Yuri mesmo falou. Nós vamos em quantos escritórios, em quantos consultórios, em quantas casas chegamos lá, está a Bíblia aberta, principalmente no Salmo 91, todo mundo bota no Salmo porque é uma mandinga para evitar que algum mal olhado, algum espírito ruim dentro de casa. Meu filho, o diabo chegou em Jesus e disse para ele: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tu acha que um livro aberto na tua casa vai fazer alguma diferença?
Tu acha que uma ferradura atrás da porta faz alguma diferença? Um gai de arruda atrás da orelha? Pelo menos bota na comida, meu filho, vai fazer tempero. O homem se pega em coisas que não podem salvar. O homem se agarra em coisas que não podem mudar. Mas a minha pregação nessa noite é que, quem sabe você é um daqueles que se pegou na Bíblia, mas a Bíblia não transformou a sua vida. Isso não pode acontecer, porque quem deixa a palavra de Deus verdadeiramente interagir, há um mover de transformação por essa palavra. Como assim, pastor? Amados, se a palavra manifestada no Antigo Testamento trouxe o brilho da revelação de Cristo, e o povo tinha que cumprir normas e regulamentos, e disse Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, pôde cumprir a lei, porque todos estavam em desobediência e debaixo de maldição. Ou seja, se a palavra de Deus, no Novo Testamento agora também é regras e regulamentos, nós estamos debaixo da mesma maldição, não vamos conseguir cumpri-la. E como que muda isso? Evangelho de João, no capítulo 1. É a palavra que tem que dizer a sua verdade, não eu. João capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra, a ação. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É uma afirmação. Ele estava lá. Antes de formar qualquer coisa, ele estava lá com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 8. A respeito de João está falando, João Batista. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. 10. O verbo estava no mundo, a palavra estava. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo de Israel, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este verbo que se encarna? Quem é esta palavra que se cumpre? Jesus Cristo de Nazaré. E é este que eu anuncio a você nessa noite, como a palavra que pode mudar a nossa estrutura. E eu anuncio isso não só para ímpios ou para incrédulos, mas anuncio principalmente para crentes, que têm o privilégio de ler a palavra todos os dias, mas o coração não muda. Tem o privilégio de decorar textos, mas a sua ação na palavra de Deus não produz a qualificação de um ser transformado. Por quê? Porque ler a Bíblia, irmãos, e deixar ela aberta em cima da mesa, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que vai fazer diferença é quando a palavra de Deus for encarnada em você como uma verdade autêntica e transformadora. Então, nós não teremos apenas escritos, mas quando lermos esta palavra, nós vamos ver um Espírito movendo na nossa vida e nos identificando, porque a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos dizer, sim, ele veio como homem, mas a palavra diz que todo coração que crê, ele virá até essa pessoa, entrará no seu espírito e fará nessa vida morada.
É este Senhor que quer agir. A palavra deixou de ser um escrito e passa a ser algo explicitamente atuante no nosso ser, na nossa vida. E é isso que transforma o ser humano. Essa identificação com o que a palavra diz. Essa identificação com o que os escritos nos revelam. E então somos transformados, porque se tivermos a palavra sem nenhum conhecimento dessa verdade, nada do que lemos na palavra vai mudar a nossa vida. Amados, se ler Bíblia fosse prerrogativa de vida transformada, nós teríamos um dos maiores profetas na nossa terra, melhores pastores. O nome dele é Jô Soares. Ele já leu a Bíblia um monte de vezes, discute Bíblia de igual para igual com qualquer pastor, mas nunca nasceu de novo. Não conhece o poder do Espírito Santo. Nunca se rendeu ao Evangelho. O povo de Israel lia, e até hoje pega os escritos e vai no monte, e vai no muro das lamentações em Jerusalém, bate a cabeça e clama, lê os escritos, recita as promessas do Messias que virá, mas não tem entendimento. O Messias já veio, eles não creem. E então diz o texto: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem, os que se identificam, os que andam conforme este Messias se revelou de carne e osso. Isso não é da vontade do homem, graças a Deus. Isso não é da vontade do sangue, não é por descendência. Isso não é da vontade da carne, de um ato sexual, mas é da vontade de Deus. Nós precisamos botar as nossas barbas de molho, irmão. Muitos ouvem a palavra e creem nela, mas a palavra, ela só é verdadeiramente ativa e atuante numa vida que transforma, modifica e revela a glória do poder do verbo de Deus. Por quê? Porque ele estava lá no princípio. Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E ele disse: faça a separação entre terra e águas e águas, e foi feito. E haja porção seca, e apareceu. E haja firmamento, e tudo que ele fala acontece. Por quê? Porque o verbo, ele interage e sempre vai interagir no meio da sua criação. E se Jesus quer ter uma comunhão profunda com você, ele quer transformar a sua vida, ele quer trazer o ideal do céu sobre o seu coração. Isso é verdadeiramente o entendimento que nós precisamos ter da palavra. Dando continuidade a este sermão, nós vamos ver um filme. O nome do filme é O Livro Perigoso. E nós vamos ver essa história que Edições Portas Abertas fez, e que nós podemos contemplar com muita graça esse filme. Mas uma coisa interessante, você vai ver que nesse filme as pessoas que nunca tiveram acesso à palavra de Deus, e quando leem, elas não têm mais a vida que tinham antes. Alguma coisa aconteceu, e eu queria que você botasse, como diz o ditado popular, as tuas barbas de molho, porque se isso não aconteceu com a tua vida, você está sendo enganado. Ainda que você leia a Bíblia, ainda que você haja tempo para tudo, mas se não tiver tempo para Deus, se não tiver tempo para uma transformação verdadeira na sua vida, não vai valer nada. Tem gente que tem tempo para academia, tem gente que tem tempo para jogar futebol, tem gente que tem tempo para passear com a família, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ter comunhão com o verbo de Deus. E a Bíblia nos afirmou hoje: Ele é a luz que alumia todo o homem. É Ele que vai trazer a luz no teu coração. É Ele que vai trazer a direção e a mudança na tua vida. É Ele que tem o poder de fazer as coisas celestiais de Deus verdadeiramente visíveis e palpáveis a todo aquele que crê. Esse Jesus não é um fato histórico apenas. Além de dividir a história, ele dividiu este Silas aqui em duas pessoas: o velho homem que foi crucificado com Cristo e o novo homem que ressuscitou pelo poder da glória de Cristo. E assim ele quer fazer com todos. E assim ele pode fazer. Mas não se engane, a palavra de Deus, ao cair no nosso coração, tem que produzir diferença. Senão entrou qualquer coisa na sua vida, menos a palavra de Deus. Vamos acompanhar este filme, e tanto pode impactar e dividir a nossa vida.
Em nome de Jesus, preste atenção. Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Disseram-lhe, não volte mais a orar. Ele apenas olhou para eles. Como deixar de orar? Disseram-lhe que haveria problema se ele continuasse a falar de Jesus para os prisioneiros. Disseram-lhe que seria torturado se insistisse em ler os trechos da Bíblia contrabandeados na prisão. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. O livro perigoso. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Não parece tão perigoso, mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: "Existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo." Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: "Mas esse tipo de cristão é muito raro." O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos?
Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou. Esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem. Deus respondeu a sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: Mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: Claro que é o livro de Deus. E ele falou: Por que não o devolvemos, já que não usamos? Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo, e o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga: aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. E é aí que surge o perigo. É quando precisamos que a igreja perseguida nos mostre o caminho. Durante a Guerra Fria, eu conheci um fazendeiro da Tchecoslováquia que jamais havia visto uma Bíblia. Ele pregou por 20 anos baseado em 10 capítulos de Atos e em 4 de 1 Timóteo, copiados à mão por sua mãe. Aquelas poucas páginas eram tudo o que ele conhecia da Bíblia. Quando lhe dei uma Bíblia inteira pela primeira vez em sua vida, ele ficou chocado.
Ele me disse: agora terei muito mais problemas. Agradeço por ter me dado o livro mais perigoso do mundo. E depois ele perguntou: você tem esse livro há muito tempo? Diga-me, que belos problemas ele lhe causou. Que pergunta! Foi direto ao meu coração. Que belos problemas a Bíblia lhe causou. Ela deveria causar problemas para todos nós? Será que a Bíblia já me pôs em perigo? Ou é apenas um chamado aos irmãos Andrés deste mundo e daquele pastor tcheco? Parece coisa da Guerra Fria. Mas, na verdade, não é tão fácil gostar deste livro. Muitos de nós passamos por períodos talvez inevitáveis em que achamos a Bíblia um tanto difícil, entediante, diriam alguns. Respeitamos o livro, mas não o lemos muito. Não é fácil admitir o fato. Mas nos lugares onde cristãos são proibidos de portar uma Bíblia, lugares onde as pessoas arriscam a vida por seguir a Jesus, a Bíblia tem um valor extraordinário. Encarar essas histórias pode mudar o modo como encaramos nossa Bíblia. Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. Que atos terríveis terão cometido para morrerem assim cozidos em fornos de metal? Sem julgamento, sem alimento ou água, são punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando, reunindo-se e lendo as suas Bíblias. Meu irmão Gideão sabe disso muito bem. O comandante de Isaac costumava dizer que não o trocaria por 10 outros soldados. Ele era um matador implacável, inteligente e valente. Isaac também gostava de se divertir com bebidas e muitas mulheres. No meio de uma guerra, sobrevivia como podia. Ele não respeitava os oficiais, que eram condescendentes, pois queriam que ele lutasse. A unidade de Isaac tinha 500 homens. 450 morreram em batalha. A maioria dos sobreviventes estavam seriamente feridos. Isaac saiu ileso. Dois soldados cristãos aproximaram e disseram: "Você foi poupado por um propósito. Deus deve ter planos para você, ou você também estaria morto." Isaac abriu seu coração e decidiu seguir a Jesus. Daquele momento em diante, ele abandonou os vícios, respeitou seus superiores e todos notaram algo muito diferente em Isaac. O comandante também reparou e ficou furioso. Disse a Isaac: "Você perdeu o instinto assassino. Preferia você insubordinado e bruto, em vez de cristão. Você poderia ser um grande soldado." Ordenaram a Isaac se afastar dos cristãos. Proibiram que ele lesse a Bíblia.
Quando os cristãos lhe deram uma Bíblia, disseram: não apenas leia, devore a palavra de Deus. Deixe ela penetrar no teu coração. Isaac tinha cuidado para que ninguém o visse lendo a Bíblia. Mas ele foi pego. Após dias sob o sol, perguntaram a Isaac se deixaria de ler a Bíblia. E ele disse: não, eu não posso. As torturas aumentaram. Eles o amarraram e mantiveram na posição helicóptero por 7 longos dias. O comandante perguntou então se ele desistiria de ler o livro. Mesmo assim, Isaac não concordou em deixar de ler a Bíblia. O comandante o jogou dentro do container junto com os outros prisioneiros. Havia tanta gente que eles tinham que dormir em turnos. Durante o dia, o calor era terrível. À noite, o frio os fazia tremer. Propuseram a Isaac um fim para o sofrimento e uma promoção militar. Queriam que ele concordasse em abandonar a Bíblia, não falar com cristãos, não falar de Jesus e não orar. Por 9 longos meses, Isaac não assinou, não cedeu, ele resistiu. Em 2004, o comandante desistiu. Isaac foi enviado para a prisão na capital, Asmara. Ele ainda está preso. Isaac tem apenas 26 anos. Jamais conheceu um dia sem perseguição. Ninguém sabe quem é Isaac fora da Eritreia, mas na prisão, ele é uma lenda. Novos convertidos fazem fila para obter trechos de sua Bíblia. E ele diz: devorem este livro. Ele trará problemas a vocês, mas vale a pena. Passou muito tempo desde que Tyndale morreu por contrabandear Bíblias para a Inglaterra. Perseguição por ler a Bíblia já é passado na Inglaterra. Mas a história de Isaac abre os meus olhos para uma incrível liberdade que eu desfruto. Liberdade que Isaac jamais terá. Não sei quanto a vocês, mas a realidade de Isaac sofrendo na prisão de Eritreia abala o meu mundo confortável. Muda a minha visão da Bíblia, transforma a seriedade do meu compromisso. Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado e é derramado para que cristãos possam ler este livro. Lembrar-me disso muda tudo. Este é meu pacto de Isaac. Isaac manteve-se firme e jamais assinou um papel dizendo que não leria mais a Bíblia. Eu me comprometo a ler a minha Bíblia de outro jeito. Primeiro, eu me alegrarei com a liberdade que tenho de abrir esse livro e lê-lo sem medo.
Não vou mais subestimar isso. Lutarei para manter essa liberdade e por justiça para aqueles que, como Isaac, não têm a liberdade que eu tenho. Segundo, vou me lembrar dos que foram perseguidos no passado, pessoas como Tyndale, que deram sangue para pôr este livro em minhas mãos. Todo o país ocidental tem um Tyndale em seu passado. Lembrarei de orar por cristãos perseguidos que nesse momento arriscam suas vidas para oferecer a palavra de Deus aos seus compatriotas. Terceiro, eu serei radical. É meu compromisso de ler e obedecer este livro. O irmão André disse, examine o livro e deixe que o livro examine você. Siga o livro. Lute pela justiça, ame a misericórdia, sirva a Deus. Talvez eu encontre problemas, o melhor tipo de problema. Problemas pela causa de Cristo. Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Ele é perigoso? Depende. É seguro sobre a mesa ou numa prateleira. Mas quando abro e leio, sou desafiado. Devo ser sincero comigo mesmo em minhas intenções. Deus pergunta, você seguirá o meu livro? E se eu disser sim, serei mudado. E isso é perigoso. É uma transformação na vida. E quanto mais eu ler, mais o Senhor me pedirá para segui-lo. E mais problemas eu terei. Mas ao longo do caminho, haverá muita alegria por confiar a própria vida nas mãos de Deus. Que lição poderosa mostrou Isaac, preso por causa de Jesus Cristo na distante Eritreia. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso. Que facilidade nós temos, né? Gostei demais daquele ancião, aquele pastor chinês. Existem 3 tipos de cristãos realmente. Nós às vezes não damos valor para o que esse livro pode fazer na nossa vida. Lembro também a história chamado por nós de Santo Agostinho. Sua mãe Mônica ora por aquele filho desesperadamente. E o bispo então da cidade diz, é impossível que Deus não escute a oração de uma mãe que ora desse jeito. E ele se converte. 2 anos depois sua mãe Mônica morre. E Agostinho era como nós dizemos aí, um devasso, um virado da pá, possuía um monte de amantes. Ele, quando passava na calçada, numa das casas, a amante se debruçava na janela e assobiava e dizia, Agostinho, era o sinal que ele poderia entrar pelos fundos e ter ali os prazeres que a vida pode oferecer. Mas Agostinho foi transformado numa noite pela obra da cruz de Cristo. Ele se identifica com Cristo e sua obra de uma forma tão extraordinária, que no outro dia ele está passando pela rua, do outro lado da rua, na calçada, e a mulher pisca e diz, Agostinho, ele atravessa em direção àquela mulher, olha nos olhos dela e diz, aquele Agostinho morreu. Esse Agostinho é uma nova criatura. E conta a história, nunca mais Agostinho, nem na calçada do lado daquela rua ele pisou. Porque quando Deus entra no coração de uma pessoa, ele transforma para sempre. Essa palavra tem um grande poder. Essa palavra tem um poder extraordinário. Mas nós temos visto nos últimos dias uma igreja completamente insípida, sem gosto nenhum. Um evangelho que entra na vida da pessoa e ela era errada e continua errada, tinha desejos carnais, continua tendo, ela tinha toda a sua envoltura, seu envolvimento com o pecado e continua tendo, e diz eu sigo Jesus. Não diga isso, amado, isso é uma heresia, porque aquele que conhece o evangelho se torna um seguidor de Cristo e recebe do céu uma nova natureza. E a palavra diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, mas não é assim na minha vida. Vá para o diabo com a tua vida. A Bíblia diz, e isto é verdade. Se eu olhar para a minha vida, todos os dias eu tenho um desencanto para falar para Deus. Mas quando eu olho para as Escrituras, todo dia existe motivo de louvor nos meus lábios. Existe pecado em nós, claro, somos todos pecadores. Mas uma coisa é certa, com Cristo Jesus, o poder do pecado perdeu a sua força e o seu valor na nossa vida. Ou nós cremos na palavra, ou cremos nos nossos sentimentos. Porque eles são fortes, mas a palavra é muito maior. Por que eles são fortes? Porque existe a morte agindo no nosso corpo, diz as Escrituras. E a morte nos leva aos delírios, aos prazeres, aos vícios, às vontades próprias, à desobediência. Isso é prazeroso. Mas seguir o Evangelho é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz dia após dia. É verdadeiramente render-se para que o poder da ressurreição de Cristo possa entrar na nossa vida. Por isso precisamos guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o exemplo e a bênção que Pedro traz quando manda esta carta para os eleitos que eram forasteiros, que estavam na dispersão na região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se quisermos lutar com as armas da carne contra a carne, seremos dominados pela morte, pelo pecado e pela carne. Mas se nós estivermos em Cristo, diz a palavra do Senhor, seremos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então o Senhor descerá e colocará no nosso coração uma viva esperança. O que é isso? A vida ressurreta de Cristo. Essa tem poder sobre o pecado e sobre a morte. E diz mais o texto: quando possuímos essa ressurreição de Jesus em nós, o texto diz no versículo 4, recebemos do Pai uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nos céus, não aqui na terra. Como muitos dizem que aqui na terra é para a gente usufruir coisa boa. Não, aqui a palavra diz que aquele que quiser ter uma vida pia padecerá perseguição. E o texto diz que a herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. É isso que a palavra de Deus diz para nós. A salvação da alma. Versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. A palavra revelou isso. 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, os profetas, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Foi revelado a nós, a palavra chegou, o verbo vivo se faz presente
E quando Jesus entra num coração, ele muda. Nós vimos aqui um assassino, um cara perfeito, um combatente de guerra, mas quando se deparou com Cristo, aos olhos dos homens virou um frouxo, mas aos olhos de Deus virou um guerreiro do céu. Perdeu a força de matar, porque foi impactado pela vida. Perdeu a força de rebelar-se e destruir, porque foi impactado pela obediência e obra de Cristo. Entendeu o evangelho da graça, entendeu o poder da salvação, entendeu a misericórdia. E você diz, pastor, está ali em 2006, faz tempo, amados. Se você não sabia, estou dizendo para você, no dia 3 de novembro deste ano, 18 irmãos nossos foram fuzilados na Coreia do Norte, porque estavam lendo a Bíblia e comungando de um tempo de reunião. Quanto tempo? 3 de novembro. Sabemos porque vocês sabem que a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. E a notícia, até a notícia para sair de lá é demorada. E saiu agora no site de Portas Abertas falando isso. Você pode imaginar o que é isso? Ainda pessoas estão diante deste livro preto, chamado livro perigoso, morrendo, entregando sua vida. Porque este livro transforma vidas e tem transformado a vida de todo aquele que crê.